Olá, olá, eu sou o professor Átila Almada. Hoje é terça-feira, são 19 horas, e você está aqui no seu encontro marcado com a carreira, com o sucesso profissional, na playlist Mercado Corporativo da Almada Consultoria. Eu sei que você já é inscrito no nosso canal, vai curtir esse vídeo, vai compartilhar e deixar o sininho das notificações ativo para não perder nenhum conteúdo. Bom, hoje o nosso assunto são os erros de português. Meu Deus do céu, essa doeu. E aí, como é que funciona a questão dos erros de português no mercado corporativo? Acompanha comigo. Vamos começar falando de currículo. Claro que eu pretendo, nos próximos vídeos, falar dos erros de português na comunicação dentro da empresa. Mas como nós estamos falando nos últimos de currículo, falamos de experiências, falamos de mentir ou não mentir no currículo, dá uma olhadinha nos vídeos que já postamos, eu quero falar da parte escrita da sua entrada na empresa. Então, obviamente, no currículo, eu não tenho nada a dizer além de erros de português são praticamente imperdoáveis. Por que eles são praticamente imperdoáveis? Porque o currículo é o primeiro documento que você envia para a empresa. É o seu cartão de visitas, é a sua porta de entrada. Vamos imaginar o seguinte: imagina que você vai visitar alguém, você vai à casa de um amigo, vai visitar uma pessoa e você chega com um pedaço de comida grudado bem no seu dente da frente. Isso vai passar uma boa impressão? Claro que não, né? Vai passar a impressão de que você não tem higiene, não escovou os dentes ou que, no mínimo, na melhor das hipóteses, foi descuidado. Então, se a pessoa ainda aceitar você com aquele pedaço de comida bem no dente do meio, um carão você passou, aquela vergonha no débito está mais do que confirmada. Portanto, faça esse paralelo. O currículo é um currículo com erros. É a mesma coisa de ir visitar uma pessoa com um pedaço de carne ou de folha bem no dente da frente. Pode não impedir você de entrar à casa da pessoa, pode não impedir você de entrar na empresa, mas certamente vai fazer você passar uma vergonha e uma vergonha das boas. Agora, na maioria das vezes, em relação ao currículo, impede sim. Impede por quê? Porque é muito difícil hoje que você tenha uma profissão em que a linguagem escrita não seja prerrogativa, não seja pressuposta. Claro que existem profissões em que você usa um pouco mais a linguagem escrita, profissões em que você usa um pouco menos. Então, por exemplo, você é um advogado e manda seu currículo para um dos principais escritórios de direito da sua cidade. Se o seu currículo tiver um erro de português, tchau, obrigado, você sabe que ali você não pisa mais. Ah, mas eu percebi depois. Não faça isso. Olhe com lupa, olhe com todo o critério do mundo, porque se o seu currículo, advogado, que vai para um escritório, vai escrever processos, tiver erro de português, certamente você não está contratado. Ah, mas é só um erro, foi um acento, foi um erro de concordância. É fatal, tiro de misericórdia, e aí caiu, já era. Agora, se você vai para uma área em que a comunicação escrita não é das mais essenciais, você vai trabalhar com vendas em uma loja, atendimento de clientes. Pode até ser que passe um erro ou outro? Pode, mas não aposte nisso. Porque mesmo dentro do seu trabalho da loja de vendas, você vai ter que prestar contas, fazer relatórios, e aí o português conta. Então, não faça isso, revise seu currículo, olhe com cuidado, porque sim, um único erro de português pode ser fatal. Uma outra coisa, né? Vamos então evitar os erros de português. O que eu posso fazer? Vou colocar lá meu currículo no Word e clicar no ABC, que é a revisão, o tal do corretor automático. Ele vale? Ele funciona? Dá bom usar o corretor automático do Word? Minha resposta é sim e não. Mas como assim? Você não sabe se sim ou se não? Não, eu sei. Mas tem momentos em que o corretor automático do Word ajuda e tem momentos em que ele não serve para nada. Quando ele ajuda? Quando você comete um erro muito crasso, um erro absurdo ao ponto, embora não tenha essa palavra no currículo, mas um erro absurdo ao ponto de escrever casa com Z e não com S. Até porque o Word tem algumas palavras, pelo menos nas versões mais atualizadas, que ele já corrige automaticamente. Então você nem vai perceber. Se escreveu casa com Z, ele trocou para o S, mas ele corrige automaticamente esses erros assim, muito gritantes, muito absurdos. Só que tem um detalhe: o corretor automático, como diz o nome, automático, ele é algorítmico, ele tem algumas entradas, algumas palavras ou estruturas que ele vai pegar e outras não. Então imagine
a seguinte situação: você está escrevendo a sua apresentação naquele trechinho objetivos ou qualificações e você escreveu uma palavra que não é a que você queria, não está errada, não é um erro de concordância, mas não faz parte do contexto. Então, digamos que você vai colocar ali: eu já trabalhei com venda de carros. Em vez de carros, você esquece um R e põe: eu já trabalhei com venda de caros. O Word vai corrigir? Não. Por quê? Porque a palavra caros existe e porque não é um erro de concordância. Venda de caros, produtos caros. Então não vai aparecer nem o sublinhadinho vermelho, nem o sublinhadinho azul. A palavra vai passar, você não viu e vai chegar na empresa com erro. Se o selecionador bater o olho naquilo, como eu disse anteriormente, pode ser fatal. Perceba aqui com esse exemplo que a noção de erro ela extrapola a questão ortográfica. Normalmente as pessoas atribuem ao título erro de português o erro ortográfico, como escrever erro com H, né, como eu brinquei ali na abertura dos slides. Mas não é isso não. O erro de português é o erro ortográfico, de acentuação, de concordância, de sentido. Na verdade, o erro de português ele é bem amplo, ele tem a ver com tudo que envolve a língua portuguesa, não só a grafia. Então você tem que ter muito cuidado. Muitas vezes você não tem nenhum erro visível de ortografia, de acentuação, mas sim, o seu currículo tem um erro, por exemplo, de uma troca de vocábulo, como o exemplo que eu acabei de mostrar. E aí? Como é que eu resolvo isso se o corretor automático não resolve todos os problemas? Ele não resolve, mas você precisa resolver. De que maneira? Bom, apresento aqui uma ideia. Qual é essa ideia? De que nós nunca somos, vou repetir, nós nunca somos os revisores 100% confiáveis dos nossos próprios textos. Ah, Átila, você está querendo dizer que eu não tenho capacidade de revisar meu próprio texto? Poxa, mas você não é revisor? Eu sou revisor de texto, eu trabalho com isso, mas eu não sou revisor eficiente do texto que eu escrevi. Por quê? Porque se eu escrevi, eu entendo. Eu acabei de produzir o texto, portanto, para mim está tudo muito claro e muito certo. E aí você tem duas alternativas para revisar o seu texto e evitar que haja erros. Primeira, você não tem quem olhe o texto para você, é você por você mesmo. É o que eu faço com os meus. Se é você por você mesmo, não faça revisão logo após escrever. Dê um período de descanso para o texto, algumas horas, alguns dias. Então, eu quero mandar um currículo na segunda-feira. Monta o currículo na quinta, na sexta, deixa descansando no sábado, vai fazer outra coisa, vai curtir sua vida, sai com os amigos ou fica em casa, enfim. Volta para o currículo no domingo. Tome uma distância do texto. Sabe quando a gente põe ali o braço de distância na fila da escola? Mais ou menos por aí. Por quê? Porque quando você toma essa distância, você não está mais na posição recente de produtor do texto. Então você não se lembra mais de tudo de maneira tão fresca e pode ter um olhar mais atento e falar: nossa, mas por que eu escrevi isso? O que quer dizer? Puxa, eu errei aqui. Esse distanciamento ele dá a você uma visão mais crítica. É uma situação interessante, mas não é ainda a mais ideal. É boa, vale a pena esse distanciamento e você rever o seu texto, mas a ideal seria, obviamente, ter aí um terceiro que revise o seu texto, o seu currículo, um outro documento muito importante que você escreva para o seu trabalho, e essa pessoa, obviamente, tem que ser da sua confiança, tem que ser alguém que não vá pegar aquilo e usar contra você, e 2, tem que ter um bom nível de proficiência na língua portuguesa, ou seja, seu amigo é muito legal, mas se ele é pior de português do que você, não é para ele que você vai dar o seu currículo, não é para ele que você vai dar o seu documento. Tem que ser alguém que conheça a língua e que conheça essa noção de que o erro de português não é só a ortografia. Quer uma dica? Manda para nós. A gente revisa currículo, revisa documentos, trabalhos e fazemos consultorias também individuais ou em grupos, para que você não cometa nenhum erro de língua portuguesa. Você pode solicitar o nosso portfólio de palestras e cursos pelo e-mail almada.consultoria@gmail.com ou mandando um direct no nosso Instagram, @almadaconsultoria, onde além das mensagens está a nossa agenda de publicações e eventos. Eu espero por você na próxima semana. Um abraço e até lá!